A partir de agora, damos início a mais uma entrevista na nossa série produzida aqui pela TV Câmara com os vereadores eleitos e reeleitos da nossa Câmara Municipal. E nesse momento, conversamos agora com o vereador professor Jair e trazemos aqui o bem-vindo, professor. Opa, muito obrigado, Andinho. Dizer para você do sentimento, né, de pertencimento que nós estamos nessas primeiras semanas, né, do mês de janeiro, no início da nossa legislatura, né, um prazer gigantesco estar representando, estar tendo essa oportunidade de representar a comunidade e que cada uma, né, das pessoas que estejam em casa se sintam representados para nos conhecer um pouquinho melhor, né, nesse bate-papo que nós vamos iniciar agora. Então, para começarmos, nós queremos ouvir aqui do senhor um breve histórico, quem é Jair, quem é o professor Jair. Para aqui, eu acredito que o senhor já tem aquela sua base eleitoral, já tem as pessoas, já tem o seu público, mas existem outras pessoas que agora estão conhecendo agora essa outra vertente, agora do vereador professor Jair. Quem é ele, hein? Rondinho, o professor Jair nada mais é do que... vamos dizer assim, um destemido, né, que saiu lá da Serra de Santana, né, e encontramos pessoas que acreditaram na nossa pessoa, né, principalmente pessoas ligadas à área da educação, né, a base principal que nós recebemos com muita simplicidade dos nossos pais, né, da minha mãe, do meu pai. Eu sou filho de uma ex-professora. Quando eu digo professora, daquela época da zona rural, que andava no jumentinho, de casa em casa, lá na Serra de Santana, né? E que chegou a se aposentar aqui, na Escola de Nossa Senhora, depois de muitos anos, né, de luta dentro da área da educação, né? Então, a minha mãe se chamava Francisca Eunice, né? Mais carinhosamente conhecida por muitos como Bezinha, né, Dona Bezinha. Inclusive, ela se aposentou lá no antigo Banco do Livro, que hoje é mais conhecido como uma biblioteca, né? O meu pai, Jacinto Vieira, lá da Serra também, da Serra de Santana, eu costumo dizer, ele era analfabeto de pai e mãe, né? Mas assim, ambos sempre lutaram para que a gente tivesse um conforto considerável, né? Eu costumo dizer que fome nós não passamos, mas passamos necessidades, né? Necessidades básicas e que veio sendo vencido aos pouquinhos, né, em que nós tivemos a oportunidade de ingressarmos nessa seara da educação, né? Então o professor Jair está na área da educação há 23 anos, né? A nossa primeira escola foi o IVP em 2002 e de lá para cá nós começamos a adentrar nessa esfera da educação e graças a Deus não saímos mais, né? Já passamos por várias cidades, por várias instituições, sejam elas públicas ou privadas, né? Nós tivemos a oportunidade, Andinho, de passar em 5 concursos públicos e que eu confesso para você que na minha história eu jamais imaginaria que eu pudesse escolher onde eu quisesse trabalhar. Você está entendendo? Mas isso só foi possível por quê? Porque a educação me possibilitou isso, né? Então, que sirva de exemplo para as pessoas que estejam em casa, né? Para que elas comecem a perceber que o único instrumento de transformação que nós temos para essa sociedade falida em muitos aspectos é a educação, sabe? Então, hoje nós somos funcionário público, né, do estado do Rio Grande do Norte, né? Hoje nós estamos no SEJA, o Colégio SEJA, professora Creuza Bezerra, onde atende, né, tanto o sistema de banca como a questão da EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Nós também já fomos gestor, né, lá da Escola Estadual Tristão de Barros. Na época, né, nós tivemos um desafio muito grande em 2017, né, nós ficamos 4 anos, né, tínhamos 6 anos, mas ficamos 4 anos, em que nós fomos a primeira escola em tempo integral da região do Seridó, né? O interessante é que, para as pessoas que estão em casa, que chega-se a colocar que tudo passa para Caicó, né? Mas nesse período a escola em tempo integral ficou na nossa cidade e nós tivemos uma responsabilidade muito grande com a equipe que nós tínhamos na época, uma equipe muito comprometida, de nós instalarmos essa primeira escola de tempo integral da região do Seridó, né? Inicialmente, nós recebemos a escola com quase 800 alunos, que era ensino médio e fundamental, e quando o projeto foi implantado em 2017, a escola passou apenas a 400 alunos. Por quê? Porque eles entravam de 7 da manhã e só saía de 5 da tarde, né? Então, assim, foi um desafio muito grande mostrar para a comunidade
que o projeto é um projeto encantador. Inclusive, eu sou defensor, né, da escola em tempo integral, sabe? É o caminho mesmo a ser seguido. As pessoas que estão em casa aí, a sociedade, a comunidade, vistam realmente essa camisa, cobrem esse processo, porque é o único processo norteador que vai conseguir salvar essa garotada que está aí, né? Então, assim, tenho um prazer muito grande dizer que sou professor, é o que me dá de comer até hoje, sabe? Inclusive, um dos principais pontos que nós chegamos a colocar é o seguinte: se for para nós assumirmos o legislativo e nós sairmos da sala de aula, nós não aceitaríamos, né? Porque, assim, o que nos deu de comer até hoje foi justamente a educação. Então, a gente não pode cuspir no prato que a gente vem comendo a vida toda, porque depois que nós deixarmos aqui a casa, nós vamos voltar para a sala de aula. Então, eu sou do chão da sala de aula, sabe? Eu sou do chão da escola. E digo isso com muito orgulho, meu amigo. E o que foi que inspirou o senhor a entrar na política, a ser vereador e a representar o povo agora de maneira legislativa? Eu, assim como eu acho que muitos, né? Eu sempre tinha a mania de meter o dedo na ferida, vulgarmente falando, para quem está em casa. Peço até desculpa por essa colocação, né? Mas eu cansei de reclamar, sabe? E chegou um momento que eu disse o seguinte: eu vou dar minha cara a tapa. Mais uma vez, para quem está em casa, nos perdoe pela colocação vulgar, né? Mas eu resolvi enfrentar, né? Deixar de reclamar e lançar meu nome à apreciação popular. Há 4 anos atrás, nós tentamos a primeira vez, né? Nós lançamos o nosso nome à apreciação popular, no momento em que nós obtivemos 288 votos. Naquele período, ficamos um pouquinho tristes, né? Porque a gente entra numa disputa para ganhar, né, Andy? E quando a gente perde, a gente fica um pouco triste. Mas, assim, pouco tempo depois, eu comecei a perceber e a agradecer a Deus todos os dias por não ter ganhado a eleição de 2020. Aí você me pergunta por quê, e vocês que estão em casa podem me perguntar isso. Porque eu não estava preparado, sabe? Aquele não era o momento. Então, pouco tempo depois, eu agradeci a Deus todos os dias não ter ganhado. Porque, assim, Andinho, o que nos traz, sabe, essa certeza de que nós não estávamos preparados é a maturidade que a gente vem ganhando com o passar do tempo, né? Hoje nós já estamos com 47 anos. Eu acho que não é mais momento de nós darmos passos atropelados, né? Nós temos que ter o pé no chão, né? Dando um passo após o outro, com muita responsabilidade, com muita seriedade, organizando tudo que está ao seu redor. E foi justamente onde eu percebi que não era o momento, né? Então, de 2020 para 2024, nós fomos estudando onde é que nós poderíamos avançar, fomos estudando aquilo que poderia, o que não poderia ser feito, né? Fomos nos fortalecendo, não paramos de trabalhar de jeito nenhum, né? Porque em 2020 o nosso carro-chefe era justamente o Tristão de Barros, né? A nossa gestão à frente da escola. Tá entendendo? E que nós temos a plena certeza que nós fizemos aquilo que deu e que daria para ser feito naquele momento, sabe? Temos aquele sentimento de que nós saímos pela porta da frente, a mesma porta que nós entramos. Tá entendendo, Andinho? Eu costumo muito dizer, e para vocês que estão em casa, que se nós pecamos, foi por excesso, não por falta, sabe? Porque, assim, a gente que está em sala de aula, a gente que está nessa seara da educação, a gente muitas vezes se sente impotente diante de determinadas situações que acontecem, né? E é justamente essa luta que nos encanta todos os dias dentro da área da educação, sabe? É você tentar acertar. Então, assim, eu tenho certeza que nós, se nós chegamos a falhar, eu não digo errar, para quem está em casa fique ciente disso, o termo para nós errar, erro para nós não existe. O que existe são falhas. Porque a gente falha na tentativa de acertar, sabe? Então, carrego isso para mim, sabe? Então, fomos nos fortalecendo durante esses 4 anos e, inclusive, revitalizamos, né, um aulão do professor Jaire, um projeto social totalmente gratuito que nós iniciamos lá na época do Tristão de Barros. Tivemos que dar uma pausa, né, porque a demanda da escola era muito forte, era um dinamismo, né? A escola funcionava 24 horas, já funcionava, e depois que passou a ser em tempo integral, e o funcionamento foi maior ainda, né? Então você imagine, ó, o que é que nós pegamos de dificuldade na nossa gestão na época do Tristão de Barros. Vamos lá, André, vamos só enumerar. Implantar a primeira escola em tempo integral da região do Seridó, né? Que alguém tinha
que iniciar isso aí, para mostrar realmente que funcionava. Mostrar à comunidade, passar a segurança de que os alunos não iriam ficar ociosos na escola e que sim, eles iriam produzir. Nós conseguimos mostrar isso, que os alunos ficavam 9 horas por dia produzindo na escola, tá entendendo? E isso nos deixou mais aliviados. Principal reclamação, falta de estrutura. Aí vamos lá, nós pegamos uma reforma. Né? Nós conseguimos em uma semana, foi a determinação que chegou para nós na época. Quando eu digo nós, a equipe toda, né? Nós tirarmos ali 40 anos de história de dentro de uma estrutura, durante uma semana. Então pegamos uma reforma e 2 mudanças, a da saída e a da volta. E pegamos um ano de pandemia. Então assim, diante de todas as dificuldades, eu ainda tenho certeza que nós avançamos muito. Então as pessoas podem falar o que quiser do nosso trabalho, na época até 2020, que nós pecamos por excesso, não por falta. Porque diante de todas as dificuldades, nós trabalhamos, nós lutamos muito. Tá entendendo? Então, revitalizamos o nosso aulão e agora, né, nós estamos com esse projeto social ganhando corpo a cada dia que passa. Sabe? Inclusive para quem está em casa, nós, agora 2025, né, nós vamos iniciar a nossa mais nova turma, que é a turma para concurso, e vamos possibilitar que o pessoal estude o ano todinho. Porque geralmente se coloca que só estuda para concurso faltando um mês, né? E você que está em casa, nós vamos oferecer o ano todinho essa estrutura, né? Com a estrutura base de português, matemática e redação, com professores renomados. Então, nós vamos conseguir deixar o aluno do jeito que a gente quer. Conseguir expandir para outros bairros, que é uma proposta nossa também, né? E expandir para mais pessoas, para que as pessoas tenham acesso a essa, vamos dizer, a essa tão nobre, né? Vamos dizer assim, tão nobre categoria que é justamente o processo educacional. A educação ela é um tema muito importante, o senhor trouxe aqui já um respaldo, todos que estão nos acompanhando. Então, dentre tudo que o senhor falou, quais são as propostas que o senhor tem, né, para implementar durante agora essa sua gestão? Durante a nossa campanha, né, nós colocamos o seguinte, nós antes de qualquer coisa, nós iríamos nos debruçar sobre o regimento da casa, não é? Sobre todo tipo de documentação, né, que a casa oferece, regimento, tudo, para que a gente pudesse saber até onde nós poderíamos ir. E, inclusive é isso que nós estamos fazendo agora, né? Esse primeiro ou os primeiros meses, se é que vai ser necessário, nós vamos estudar todo o regimento da casa, todo o processo de documentação, que é justamente para que eu possa saber até onde eu posso ir com minha equipe. Para que a gente não possa estar jogando palavras e projetos ao ar que a gente não possa cumprir. Tá? Como você sabe, o nosso carro-chefe é a educação. Mas não que as outras áreas não sejam prioridades também. Só que para isso nós vamos ter que procurar saber como funciona cada secretaria, entende? Que é para que a gente possa fazer as indicações necessárias, fazer as solicitações necessárias, entende? E a partir daí nós criarmos os projetos. Temos as nossas propostas? Temos. E é justamente essas propostas que agora nós vamos aprimorá-las dentro de quê? Dentro do regimento da casa, para que ela nos ajude e nos dê o respaldo necessário, né, para que a gente possa beneficiar cada pessoa que está em casa. Mas lembrando, ó, a nossa seara principal é a educação. E isso por quê? Porque nós somos professores, sabe? E lembrando, quando eu digo nós somos professores, a minha pessoa, eu posso falar por mim, Andinho, eu estou no chão da escola. Eu continuo na sala de aula. Eu nunca deixei a sala de aula. Então, eu não carrego o nome professor apenas por carregar. Eu carrego porque eu estou na sala de aula. Então, você que está em casa, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu sou professor de sala de aula. Eu sou professor do chão da escola, da sala de aula. Então, é a minha seara principal? É. Porque assim, Andinho, às vezes a gente tem um sentimento de que parece que na área da educação a gente está enxugando gelo, sabe? Mas a gente não pode pensar assim. Porque nós carregamos aquela cruz que nós merecemos, sabe? Então, ser professor é uma dádiva. Entende? Então, para os professores colegas que estão em casa, do chão da escola, os aposentados que já fizeram sua parte, nós vamos continuar aqui lutando por eles. Mas para isso nós vamos estudar muito para representá-los da maneira que é para ser, sabe? E não de qualquer maneira.
Entende, Andinho? Agora, as outras áreas também serão contempladas, sabe? Mas dando um passo após o outro. Em relação à sua base eleitoral, o senhor tem já um público, né? Mas como é que o senhor pretende, agora nesse momento, nesses 4 anos, dimensionar mais o seu público, se aproximar mais da população de Currais Novos, né? O senhor já tem aquela base, já tem aquele público, já tem aquele número de pessoas, mas agora toda Currais Novos, o senhor está representando toda Currais Novos. E como é que o senhor pretende, assim, estreitar mais esse relacionamento? Andinho, olha só que coisa interessante. Na última eleição, nós tivemos 288 votos, certo? Então, nós plantamos uma semente e que ela se multiplicou para 288 pessoas, né, que acreditaram. Nessa eleição agora de 2024, nós obtivemos 675 votos. Né? Então, nós mais que dobramos essa quantidade. Né? Para aquelas pessoas mais próximas, que nós, vou dizer assim, vou me abster a dizer, nós fizemos um mapeamento lá em 2020, nós saímos agradecendo na casa de muitas pessoas, sabe? E vamos continuar agradecendo essas pessoas, indo à casa de cada uma delas. Né? Não só essas pessoas que nós temos aquela certeza que nos ajudaram, que acreditaram na gente, mas aquelas pessoas também que por um motivo ou outro não votaram na gente, mas torceram por a gente. Né? Então, assim, a forma de nós tentarmos consolidar a nossa base é ir no corpo a corpo novamente. Sabe? Muita gente sabe, que já nos conhece, sabe que nós não somos de gabinete, nós somos da rua. Então é isso que nós vamos tentar fazer, né? Vamos iniciar um mapeamento, já que nós estamos agora, não é, há um pouco mais de 10 dias, né, do início da legislatura, mas nós vamos fazer um mapeamento. Já começamos a ir para dentro das escolas, sabe, para ouvir as demandas das escolas, que, por incrível que pareça, nós já temos uma ideia muito grande, né, dessas demandas, mas nós queremos solidificar essas demandas. De que maneira? Ouvindo o gestor. Né? Já que houve uma nova eleição agora para todas as escolas do município, e lembrando que nós não vamos dar atenção só às escolas do município, mas do estado também, né? É uma necessidade esse sistema de parceria. Eu digo isso porque na época que nós fomos gestores, nós sentíamos a dificuldade, né, a necessidade de uma parceria com o executivo, e é isso que a gente vai tentar conscientizar, sensibilizar, né, o executivo para que essa parceria escola do estado e do município ela venha a acontecer. Tá entendendo? Então, assim, vamos para dentro das escolas, como nós já iniciamos, vamos fortalecer essa presença durante o ano todinho, não indo lá uma vez no ano, né? Vamos para dentro dos bairros, conversar com a população, né? E ouvir essas demandas e ver quais aquelas que a gente pode trazer aqui de acordo com o que o regimento determina, sabe? Porque eu também, Andinho, uma coisa que para quem está em casa, fique ciente, eu não vou trazer nenhuma demanda que esteja, vamos dizer assim, que o regimento não permita que eu traga. E que não permita que eu fale. Entende? Então, assim, para eu representá-los, eu tenho que representá-los com muita organização, com muita seriedade e sabendo até onde eu posso ir. Eu não posso chegar aqui de forma espalhafatosa e jogar palavras ao vento. Eu não posso fazer isso, Andinho. Sabe? Porque eu tenho que respeitar tanto o legislativo, através dos meus colegas, eu tenho que representar a comunidade e representar também e respeitar, tanto representar e respeitar, como a questão também do executivo. Né? Porque às vezes a gente pensa que pode tudo, quando na verdade a gente não pode tanto como o regimento determina. Né? Sempre vai existir um documento norteador para que isso venha a acontecer. Muito bem. Então chegamos agora para o nosso momento bate-bola agora com o vereador, professor Jaire, e agora ele vai responder algumas perguntas simples para toda a população de Currais Novos aqui. Olha a responsabilidade, viu, agora? O vereador Jaire, em uma palavra. Perseverante. Qual é o sonho do vereador Jaire? Fazer com que cada criança do nosso município, cada criança e adolescente realmente esteja dentro das escolas. Um desafio que a cidade precisa superar. Gerar emprego. Um projeto de lei que o senhor já com o seu projeto da escola, do aulão, o que é que o senhor pretende fazer? Pretende fazer com que esse aulão se torne um projeto consolidado? Andinho, nós iniciamos o nosso aulão com uma sementezinha plantada. Conseguimos expandir, né? Estamos dando corpo ao nosso aulão. Vamos, como eu falei para você inicialmente, vamos tentar expandir ele,
Porque eu não posso chegar e dizer, vou expandir. Não tenho calma. Tudo depende de muita coisa. Vamos tentar expandir para os bairros, né? Abrir mais turmas, mas lembrando, sempre será gratuito. Podem ter certeza que vocês estão em casa. O nosso aulão, o nosso projeto, jamais ele vai ser cobrado, jamais vai cobrar um centavo da população. Ele vai ser totalmente gratuito. E agora, se Deus quiser, já a partir de 2025, nós vamos conseguir dar lanche a todos os nossos alunos, que era uma luta nossa, né, para que isso acontecesse, mas geralmente as portas se fecham, né, recebemos muitos nãos, mas agora nós vamos conseguir dar esse processo de dignidade para cada aluno que sai de casa, sabe? E que vai ser entregue ao nosso aluno para que ele volte para casa alimentado, principalmente com conhecimento. E os adultos também, que nós já vamos abrir turmas para os adultos e nós vamos expandir, se Deus quiser. Qual o seu porto seguro? Desculpe. Tranquilo, aqui é... A família, né, Nandinho? Para quem está em casa e não sabe, nós perdemos na pré-campanha o nosso maior porto seguro. E a maioria da população não sabe isso, né? Mas nosso porto seguro hoje é a nossa família. Né? Porque errando, falhando, acertando, eles sempre vão estar ali do nosso lado, sem nenhum tipo de julgamento, sabe? Então, assim, para vocês que estão em casa e não sabem, nosso maior porto seguro nós perdemos na pré-campanha. Tínhamos tudo para desistir, né? Mas era questão de honra a gente continuar, né? Então, nosso maior porto seguro é a nossa família. De forma inquestionável. E vocês que estão em casa, valorizem as suas. Porque quando vocês estiverem sozinhos, sem ninguém do lado de vocês, quem vai dar o suporte necessário a vocês é a família de vocês. Estruturada ou não. Um hábito excepcional para um bom político, Jair. Trabalhar. Eu não vou falar em honestidade, porque a honestidade é o princípio básico do ser humano. Eu ouço muitos políticos dizer assim, vote em mim porque eu sou honesto. Você não está fazendo nada mais do que é para ser. Porque esse é o princípio básico do ser humano, é a honestidade. Então trabalhar. Nós que entramos aqui é para trabalhar, sabe? Trabalhar e tentar mudar essa colocação de que a política velha tem que reinar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Foi inclusive, que nós estávamos conversando inicialmente, né? Chegaram a colocar que talvez nós não nos firmássemos na política justamente pelo fato de que nós queremos ser honestos. Não. Nós não queremos ser honestos, nós somos honestos. E se isso for uma prioridade, que me tirem, sabe? Mas a gente vai continuar com os princípios básicos que o ser humano tem que carregar. A honestidade. Então, para mim, hoje, a honestidade não é o principal. Porque esse é o princípio básico do ser humano. Mas é trabalhar. A partir do momento que você entra aqui representando toda uma sociedade, você tem que trabalhar. Sabe por quê, Andinho? Porque quem nos paga e quem paga toda essa engrenagem aqui é o povo, é a população através dos seus tributos. Agora, para isso, eles estão em casa. Eles têm que cobrar. Cobrar mesmo. E começar a colocar na cabeça que essa casa aqui não é a casa do povo, ela tem que ser a casa do povo. E para isso a comunidade tem que realmente perceber isso aí. E venham aqui conhecer a estrutura que é de vocês. Para o vereador, professor Jair, qual é o significado da cidade de Currais Novos? É a minha casa. Você pode andar por onde você for. Quando você chega ou na entrada ali de Currais Novos, vindo de Acari para Currais Novos, ou quando você vem de Natal para Currais Novos, que você vê as luzes da cidade, você alivia seu coração, porque você está chegando em casa.
Então, já queremos agradecer aqui, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar suas ideias conosco. Professor Jaire, quer deixar a sua última palavra aqui para todos os telespectadores, a população de Coajovos? Opa, meu amigo, eu que agradeço, né, a oportunidade que vocês nos deram, né, de nós falarmos um pouquinho, não só com vocês, mas com quem está em casa, né, e dizer para vocês, olha, continue acreditando, assim como nós acreditamos, não é? E venham aqui, viu? A casa aqui é de vocês. Agora, para que ela se torne realmente a casa de vocês, vocês também têm que fazer a parte de vocês, vindo aqui, fazer as cobranças necessárias, trazendo suas demandas e as necessidades que a cidade, não é, tem para serem resolvidas, não é? Que nós sabemos que a cidade é muito grande, né? As mazelas estruturais ainda são muito grandes, mas elas estão para serem resolvidas e podem ser resolvidas. Agora basta que cada um de vocês faça a sua parte e venha aqui na casa que é de vocês. Desejamos sucesso, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe todo mundo.